Diz o Senhor Jeová: eis que assentei em Sião uma pedra, Cristo, uma rocha já provada, uma rocha preciosa de esquina, que quer dizer principal, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, não será confundido. Então aprendemos no Antigo Testamento que a pedra é Cristo, o grande alicerce. Também vamos aprender nas declarações de Pedro e dos apóstolos em Atos 4:10, que a pedra é Cristo. Olha que diz: seja conhecido entre vós todos e todo o povo de Israel, em Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste. Estavam falando para os judeus que os crucificaram, a quem Deus ressurgiu dos mortos. Em nome desse, que este está diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, a qual devamos ser salvos. Cristo é a pedra do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento declara sobre ele. Cristo é a pedra a qual os apóstolos confirmaram e declararam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, o apóstolo Paulo, o maior pregador dos gentios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode dar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse grande fundamento. E se alguém sobre este fundamento for um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e aí vai. Então aprendemos que Jesus Cristo é esta pedra, é este fundamento, a qual a igreja está edificada, está construída. Então a igreja não está edificada sobre o homem, a igreja está edificada sobre Cristo. E olha que diz mais, versículo 18: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence ao homem, a igreja pertence a Jesus, porque quem comprou a igreja foi Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer que vós não foste comprados por pratas, com ouro, mas foste comprados com sangue de Jesus. Irmãos, aqueles que foi comprado com o sangue de Jesus não se vende por qualquer coisa. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus naquela cruz te comprou. Hoje você não se manda mais, você não é dono do seu nariz, você é propriedade exclusiva dele, você é morada dele, você é casa dele, você é igreja dele. O nosso irmão leu aqui que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, comprada pelo sangue de Jesus. Esta igreja, sacerdócio real, nação eleita, sacerdócio santo, aleluia. Esta é a igreja de Cristo, a minha igreja. A igreja tem dono. A igreja não é instituição humana, a igreja é criação e instituição divina. É por isso que se levantaram contra a igreja, e essa igreja ainda permanece de pé e vai permanecer de pé até Jesus vir buscar a tua igreja. Aleluia. Igreja significa no grego eclésia, que significa assembleia, reunião, um ajuntamento de pessoas. Na perspectiva divina, igreja é uma só. Jesus não tem as igrejas, Jesus tem uma igreja. Nós
humanos, fazemos essa distinção: eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal, glória a Deus. Mas espiritualmente falando, somos uma igreja só. No céu não vai ter congregação cristã, Assembleia de Deus, JAT, não. Vai ter um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. A igreja de Cristo é esse ajuntamento de pessoas, é uma instituição espiritual criada por Deus. E Jesus, irmãos, elegeu esta igreja, aleluia, escolheu esta igreja para estar morando com Ele nos céus. A minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando eu começo a analisar as perseguições que a igreja sofreu e ainda sofre, principalmente ali nas janelas 10/40, onde o cristianismo é muito difícil de entrar, aonde impera o islamismo. Nesse exato momento, muitos cristãos estão sendo torturados, queimados vivos, apedrejados, em pleno século 21. Mas, irmãos, e muitas vezes nós não temos dado o devido valor do nosso Brasil. Eu sei que tem muitas coisas que nos entristecem, mas ainda o nosso país é um país abençoado, onde temos a liberdade de fazer essa live, de nos reunirmos na casa do nosso irmão Antônio Fernando, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas tem países que estão sendo perseguidos, irmãos. Países que pessoas estão sendo torturadas, as igrejas estão sendo perseguidas, e nós temos que orar por eles. E a perseguição, meus queridos irmãos, sempre fez parte da igreja. Eu comecei a pensar e a estudar, a olhar um pouco as redes sociais, o motivo por que muitas pessoas se levantam contra a igreja. Sabe por quê, irmãos? É porque Satanás, ele não consegue matar Deus. Ele é uma criatura, como diz Lutero, ele é o cachorro de Deus. E os inimigos da igreja, como não conseguem matar Deus, eles querem matar a igreja. Como eles não conseguem perseguir Cristo, porque Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, hoje está à destra de Deus, ele persegue a noiva de Cristo. Porque, irmão, Satanás, ele tem uma ira, ele tem um ódio muito grande contra a igreja de Cristo. A Bíblia diz em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8: vigiai e sede sóbrio, o diabo, vosso adversário, anda bramando, buscando a quem possa destruir, a quem possa tragar como um leão. Irmãos, então esse é o motivo do diabo, é destruir a igreja. E quando vamos ver isso, irmãos, todos conhecem a história. A igreja se inicia em Atos capítulo 2, aonde ali se cumpre a promessa de Joel 2:28, a qual Jesus também faz uma promessa em Atos 1:8: e recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e depois disso ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, Judeia e aos confins da terra. Isso se cumpriu em Atos 2. E nós que ainda somos pentecostais, nós cremos também na atualidade dos dons, e também cremos no empoderamento do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo para o trabalho, para o serviço na obra de Deus. Então a igreja se inicia em Atos capítulo 2. E após a igreja se iniciar, ver ali, irmãos, o primeiro mártir, a qual Estevão, ele é então apedrejado. E vai dizer o texto que enquanto estava apedrejando Estevão estava olhando para o céu. E quando Estevão está olhando para o céu se abre. Ele vê Jesus Cristo à destra de Deus. E ele não vê Jesus assentado, ele vê Jesus de pé. É a única referência que eu vejo, a qual Estevão olha para Jesus, olha para os céus e vê Jesus de pé. E quando ele estava sendo apedrejado, ele vê Jesus de pé. Então ali começa o primeiro martírio pelos judeus da igreja primitiva. E todos conhecem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também estava ali nesse assassinato
desse homem de Deus, desse diácono Estevão. Então a Bíblia vai dizer que Deus teve um encontro com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, a qual ele pega autorização para chegar em Damasco, levar crentes presos, torturar crentes porque eles pregavam Jesus. E quando ele estava chegando no caminho de Damasco, Jesus se aparece para ele. Deus se revela para ele. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Olha só, irmãos, um homem que tinha raiva do cristianismo, como ele não conseguia matar Cristo, porque Cristo já estava ressurreto, tinha glorificado, ele perseguia a igreja. Mas o dono da igreja foi ao encontro de Paulo. Mas o dono da igreja foi ao encontro desse homem, que a Bíblia vai dizer que ele era comparado com uma fera, ele era comparado como um touro raivoso. Mas o Senhor amansa o touro, o Senhor amansa a fera, o Senhor amansa quem Ele quer. Aleluia. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não gosto de crente, eu não sei se você gosta ou não, mas saiba de uma coisa: Deus sabe amansar fera, Deus sabe amansar touro bravo, Deus sabe lidar com qualquer tipo de personalidade. E Deus trabalha no caráter de Paulo. Paulo cai atordoado no chão e diz: quem é, Senhor? E Jesus Cristo fala para ele: eu sou o Cristo, aquele a quem tu me persegues. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o dono da igreja. Agora o negócio é comigo. Você não estava perseguindo meus pequeninos, agora fala comigo. Eu sou o dono da igreja. Eu sou aquele, Paulo, a quem você me persegue. O texto vai dizer que ele se converte, e aí ele passa a ser perseguido. Irmãos, o fim do apóstolo Paulo foi uma guilhotina, a qual ele foi morto por causa do amor a Cristo. Irmãos, a história da igreja é marcada por sangue. De todos os apóstolos, tirando Judas, que se enforcou, e João, que teve uma morte natural, mas ele foi preso na ilha de Patmos também. Todos morreram, foram martirizados. O que é um martir? Martir são aqueles que morrem pela causa do Evangelho, são aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, ao Evangelho, até o fim. Isso é martir. Então, com exceção de João e com exceção de Judas, que se enforcou, todos os apóstolos morreram, foram assassinados. E quando vamos ver na história da igreja, irmãos, os pais apostólicos, que eram sucessores dos apóstolos, Inácio de Antioquia, a qual as feras os devoraram. E quando ele estava sendo devorado, ele falou: estou sendo oferecido a Cristo como um trigo aprovado e consagrado. Eles não temiam a morte, eles não temiam a arena, eles não temiam os leões, eles não se curvavam perante os imperadores que se achavam deuses. Porque naquela época, meus queridos irmãos, por que a igreja era perseguida? Primeiro, porque a igreja não dava honra e nem a glória a homem, e os imperadores se intitulavam como deuses. Isso era uma afronta aos imperadores. Segundo, inventaram que os crentes eram canibais, porque quando se participava da ceia, Jesus disse: coma da minha carne, beba do meu sangue. E eles então achavam que os crentes eram canibais. Isso era o segundo motivo porque a igreja era perseguida. E também a igreja era perseguida porque a igreja não adora ídolos. O nosso ídolo é apenas o Senhor. Eu quero falar algo aqui para a igreja, irmãos. Crente que diz assim: o meu ídolo é fulano de tal, tem que se converter. Muito mais crente que fala que eu gosto tanto de Anitta, tem que se converter, porque Anitta, irmão, é uma desviada. Crentes que gostam, não sei nem por que estou falando isso, mas Deus está mandando. Crente que gosta de músicas do mundo,
precisa se converter, precisa ser um encontro com o Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos, a igreja era torturada, era perseguida. Nero, diz a história, alguns acreditam que Nero coloca fogo na cidade de Roma. E por coincidência, os vilarejos que pegaram fogo, as únicas cidades que não pegaram fogo, que preservaram do fogo, foram as cidades onde a sua maioria eram cristãos. Nero, com uma mentalidade satânica, colocou a culpa nos cristãos, que tinha incendiado as cidades. Então aí houve-se uma grande perseguição. A história vai nos dizer, a história da igreja, que crentes eram esquartejados, que crentes eram apedrejados, que eles pegavam os crentes nas beiras das estradas, colocavam em postes de madeira e queimavam vivos, e os crentes queimando ali, sendo torturados ali, queimados vivos, serviam como luminárias para o povo romano passar. Mas eles foram fiéis até a morte, eles serviram ao Senhor até o final. E vamos ver muitos e muitos e muitos e muitos que deram a vida pela causa do Evangelho, mas eles foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis até a morte. Satanás tentou acabar com a igreja, mas olha a igreja aqui. Olha a igreja aqui, ó. Olha a igreja aí do outro lado aí, ó. Satanás se levantou, usou os judeus para acabar com a igreja, não conseguiu. O apóstolo Paulo se converteu, o maior gentil. Deus usou o apóstolo Paulo, então não deu certo. Satanás tentou então com os imperadores, também não deu certo. Como diz aquele hino: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia! Quantos é a semente do sangue aqui? Tertuliano, ele vai dizer que a igreja é a semente do sangue. Quanto mais sangue caía na terra, Vitinho, mais a igreja crescia. Oh, meu Deus! Aí vem alguém e tem coragem de dizer que a igreja está edificada sobre Pedro. Aí vem alguém dizendo que a igreja está edificada sobre o homem. Não, irmãos. Se a igreja tivesse edificado sobre o homem, a igreja já teria acabado faz tempo. Mas como a igreja está edificada sobre Cristo, a igreja ainda continua marchando rumo a Jerusalém. A igreja ainda continua pregando que o diabo não pressa, que Jesus é bom. A igreja ainda continua pregando, aleluia, que Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é instituição divina. Ela não acaba. Ela é eleita, ela é escolhida por Jesus. E nesta noite, eu quero fazer um convite para você que está aí do outro lado, que ainda não é igreja, a vir para o corpo de Cristo. Igreja tem vários nomes. Igreja carinhosamente é chamada de noiva de Cristo. Igreja é chamada de corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Igreja essa é chamada como o povo eleito. Igreja é chamada como o sacerdócio real. Igreja é chamada como a comprada, como a noiva de Cristo, a noiva. A igreja é chamada como a ovelha. Ei, você quer fazer parte desta igreja? Você quer fazer parte deste povo que vai morar no céu? A Bíblia diz, eu citei aqui para vocês,
que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus quer te salvar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior motivação de Deus enviar o seu Filho foi o amor, porque Deus é o amor. Este é o amor incondicional. O que é isso, irmão Ricardo? Amor incondicional é quando não há nenhuma condição. Ele nos resolveu nos amar mesmo assim, mesmo sendo inimigos da cruz, mesmo nós sendo inimigos de Cristo e de Deus, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Entregou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para te dar vida, para te dar salvação. Mas o texto ainda continua: e todo aquele que nele crê, para que esta salvação seja aplicada na sua vida, é necessário você crer. Para que essa salvação seja aplicada em você, é necessário você crer. Ah, mas eu creio. Não é esse crer que eu estou falando, porque até o demônio crê que se estremece. O crer que eu estou falando envolve fé, envolve arrependimento, envolve conversão. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Venha para Jesus. Jesus quer te salvar da condenação, da morte e do inferno. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Jesus está te chamando. Se há alguém, faça uma oração pedindo perdão dos seus pecados. Procure uma igreja urgentemente e faça parte desta igreja. Ei, você também, filho pródigo, que deixou a casa do pai. Pródigo significa desperdiçador. O filho foi o maior desperdício que ele fez, sair da casa do pai. Que eu acho interessante, irmão Antônio, Fernando, sabe por que o pai não foi atrás do filho? Sabe por quê? Porque o filho conhecia o caminho de volta para a casa do pai. Você conhece, você fazia parte, você cantava no coral, você fazia parte da mocidade. Deus está te chamando. Jesus é esse pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha desgarrada, da ovelha que está perdida. Jesus está te chamando. Que Deus em Cristo abençoe o irmão Antônio, a qual nos deu essa oportunidade de estar trazendo esta mensagem. Que Deus abençoe o irmão Charles, que Deus abençoe o irmão Vitinho, que Deus abençoe o irmão Pedro 1, o irmão Pedro 2, que Deus abençoe a minha esposa, a irmã Mônica, Nathan Isaac. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Uns abraços para os meus irmãos paulistas aí, um abraço a todos.